42 anos. Esse foi o tempo exato que Muammar Gaddafi manteve a Líbia sob seu punho de ferro. Ele sobreviveu a dezenas de tentativas de golpe de Estado. Resistiu às sanções internacionais que estrangularam a economia por décadas. Saiu vivo de guerras diretas contra potências estrangeiras. Por que o regime mais sólido da África desmoronou em meses? A resposta não estava nos quartéis. Estava na fúria acumulada nas ruas. No início de 2011, a estabilidade desapareceu. O país mergulhou no caos absoluto. Cidades como Benghazi e Misrata deixaram de ser centros urbanos e viraram zonas de guerra total. O som de disparos de fuzil substituiu a rotina. Tanques de guerra avançavam contra civis enquanto aviões bombardeavam bairros residenciais. O solo da Líbia ficou coberto de cinzas e cápsulas de munição. Não havia mais volta. A estrutura do governo derreteu. Ministros fugiram para o exterior e generais abandonaram seus postos. O controle de Gaddafi, antes absoluto, agora se limitava a poucos quarteirões em cidades cercadas. O ditador, que antes discursava em palácios de mármore, passou a se esconder em bunkers improvisados. À primeira vista, ele ainda era o líder. Mas na prática, ele era um fugitivo. Em outubro de 2011, o cerco final apertou em Sirte. Na filmagem de um celular, nota-se. A poeira sobe após uma explosão de drone. O comboio de Gaddafi foi atingido no meio da estrada. Ele não teve a chance de enfrentar um tribunal ou uma cela de luxo. Ouve-se o grito da multidão armada. O registro visual é caótico e tremido. Gaddafi aparece no quadro arrastado pelo asfalto, com o rosto coberto de sangue e as roupas rasgadas. O homem que se auto-intitulava Rei dos Reis terminou encurralado dentro de uma manilha de esgoto suja. O fim foi rápido e brutal. Os rebeldes cercaram o local. Disparos foram feitos a queima-roupa. O corpo foi colocado na parte traseira de uma caminhonete e exibido como um troféu de guerra. Assim, terminou uma era. 1942. O local era um acampamento nômade no deserto, perto da cidade de Sirte, na Líbia. Ali nasceu Muammar Mohamed Abu Minhar al-Gaddafi. A origem era humilde. Ele vinha de uma família de beduínos pobres que vivia em tendas sob o sol escaldante. Ainda jovem, Gaddafi escolheu o caminho das armas. Ele ingressou na carreira militar e estudou em academias na Líbia. Depois, viajou para o Reino Unido para receber treinamento avançado. O plano de poder já estava em curso. Setembro de 1969. Gaddafi tinha apenas 27 anos. Ele liderou um golpe de Estado rápido e sem derramamento de sangue contra o rei Idris. O monarca foi deposto. Gaddafi assumiu o controle total da nação. Por que ele agiu tão rápido? O exército era sua base. A monarquia estava enfraquecida. O resultado foi uma mudança radical na estrutura do país. Ele começou a limpar o território. O novo líder expulsou as forças estrangeiras e fechou as bases militares dos Estados Unidos e da Grã-Bretanha. Logo depois, nacionalizou a indústria do petróleo. Toda a riqueza do subsolo agora pertencia ao Estado. Gaddafi criou um sistema político próprio chamado Jamahiriya. No papel, significava o Estado das massas. Ele afirmava que o poder pertencia ao povo líbio, mas na prática, ele mantinha todas as decisões sob seu punho de ferro. Não havia espaço para contestação. Nas décadas de 70 e 80, o mundo passou a observar Gaddafi com medo. Ele financiava grupos armados em diversos continentes. O nome da Líbia aparecia em relatórios de inteligência global. O regime foi culpado por ataques terroristas brutais. Dezembro de 1988. O voo 103 da Pan Am explodiu sobre Lockerbie, na Escócia. 270 pessoas morreram. As investigações apontaram para agentes líbios. O isolamento internacional começou. A Líbia sofreu sanções pesadas por anos. A economia travou. Mesmo assim, Gaddafi tentava mudar sua imagem no exterior. Ele se autodenominava um líder pan-africano e pan-árabe. O objetivo era unir a África sob seu comando e desafiar abertamente as potências do Ocidente. À primeira vista, um revolucionário radical, mas na prática, um estrategista tentando sobreviver.
Nos anos 2000, a postura mudou. Gaddafi abandonou programas de armas de destruição em massa. Ele reabriu os canais diplomáticos com o Ocidente. Queria investimentos. Queria reconstruir a economia da Líbia. Mas isso era apenas o começo dos seus problemas internos. Dentro das fronteiras, o clima era de opressão. Partidos políticos eram proibidos por lei. A liberdade de expressão não existia nas ruas. A censura era absoluta. Quem falava contra o regime desaparecia nas prisões. Na filmagem da época, nota-se: os palácios de Gaddafi eram monumentais. A corrupção se tornou sistêmica. A riqueza do petróleo não chegava à base da pirâmide. O dinheiro ficava concentrado nas mãos da elite e dos familiares do líder. Enquanto a família Gaddafi vivia no luxo extremo, a população enfrentava a escassez. O descontentamento crescia em silêncio. A tensão era visível em cada esquina de Trípoli. Não havia mais caminho de volta. Fevereiro de 2011. Foi nesse momento que a pressão acumulada por décadas explodiu nas ruas da Líbia. O movimento não surgiu do nada. Vizinhos como Tunísia e Egito já tinham derrubado seus ditadores semanas antes. A Primavera Árabe atravessava as fronteiras e chegava com força total ao território líbio. O epicentro foi Benghazi, a segunda maior cidade do país. Por que a revolta começou justamente ali? O motivo foi uma prisão específica. No dia 15 de fevereiro, a polícia deteve o advogado Fatih Terbil. Ele defendia as famílias das vítimas do massacre da prisão de Abu Salim. Naquele evento, ocorrido em 1996, as forças de Gaddafi executaram mais de 1.200 detentos em um único dia. À primeira vista, era apenas um protesto por um advogado. Mas na prática, era o estopim de uma guerra civil. O que começou com famílias em frente a uma delegacia escalou rapidamente. No dia 17 de fevereiro, o movimento ganhou um nome: o Dia da Raiva. Milhares de pessoas tomaram as ruas de Benghazi, Baida, Tobruk e Derna. A multidão gritava contra a pobreza extrema e os anos de repressão absoluta. O silêncio imposto pelo medo havia acabado. Gaddafi não recuou. Ele enviou a Agência de Segurança Interna e os comitês revolucionários para as ruas. Ouve-se o som de fuzis automáticos disparando contra civis. A ordem era clara: eliminar a dissidência. Em apenas 4 dias, os hospitais locais confirmaram a morte de 230 pessoas. Na filmagem da época, nota-se: manifestantes desarmados caem atingidos por munição real. Os laudos médicos indicavam ferimentos fatais no peito e na cabeça. Não eram disparos de advertência, eram tiros para matar. Snipers foram posicionados nos telhados dos prédios governamentais para caçar alvos em movimento. Os eventos aceleraram. Enquanto o sangue corria nas calçadas, o governo controlava a narrativa oficial. A TV estatal afirmava que os manifestantes eram agentes estrangeiros ou jovens drogados. O regime tentava desumanizar quem protestava para justificar o massacre. A tensão atingiu o ápice com o pronunciamento de Saif al-Islam Gaddafi, filho do ditador. Ele apareceu em rede nacional com um semblante rígido. Em vez de oferecer reformas, ele fez uma ameaça direta. O herdeiro do regime alertou para uma guerra civil iminente e prometeu que rios de sangue correriam pelo país caso os protestos continuassem. Não havia caminho de volta. O confronto direto estava selado. 24 de fevereiro de 2011. Nessa data, o mapa da Líbia se partiu ao meio. Gaddafi não parou a repressão, mas a violência gerou o efeito oposto. O medo foi substituído pela resistência armada. Por que o exército não conteve a revolta? A resposta é simples: os soldados pararam de obedecer. No final de fevereiro, unidades militares inteiras começaram a desertar. Em Benghazi, o exército recebeu ordens para atirar contra civis. Os oficiais recusaram. A 36ª Brigada, sob o comando do general Suleiman Mahmoud, mudou de lado. Eles entregaram as armas aos rebeldes e ajudaram a tomar a cidade. No quadro, nota-se o rastro da destruição: prédios do governo em chamas. Delegacias de polícia foram invadidas. Portas de arsenais foram arrombadas com picaretas e explosivos. Rifles, munição e granadas agora estavam nas mãos da população. A perda de controle foi rápida.
Tobruk, Misrata, Baida e Zawiya entraram em colapso para o regime. Em poucos dias, o leste da Líbia não pertencia mais a Gaddafi. À primeira vista, Gaddafi ainda tinha o controle dos céus. Mas na prática, até os pilotos desistiram. 2 caças da Força Aérea decolaram para bombardear manifestantes. Os pilotos desviaram a rota. Eles cruzaram o Mediterrâneo e pousaram em Malta para pedir asilo político. Ouve-se o som dos motores desligando em solo estrangeiro. Foi um sinal claro de que o regime estava sangrando por dentro. Não havia mais caminho de volta. Em 27 de fevereiro, a oposição se organizou oficialmente em Benghazi. O Conselho Nacional de Transição foi formado. O líder era Mustafa Abdul Jalil, o antigo ministro da Justiça. Ele conhecia os crimes do sistema por dentro. O Conselho declarou ser a única autoridade legítima e iniciou o planejamento para uma Líbia sem o ditador. Mas Gaddafi ainda segurava a capital, Trípoli. No oeste, o cenário era diferente. Ele posicionou suas unidades de elite, como a Brigada Qamis. Esta unidade era liderada por seu filho, Qamis Gaddafi. Na filmagem, percebe-se a diferença de poder de fogo. Tanques pesados e artilharia russa posicionados nas ruas. Gaddafi não pretendia negociar. Ele estava pronto para transformar a revolta em uma guerra total. Assim começou a divisão do país. 12 de março de 2011. A Liga Árabe convoca uma reunião de emergência e exige uma zona de exclusão aérea sobre a Líbia. Por que o apoio regional era decisivo? Sem os vizinhos, qualquer ação estrangeira pareceria uma invasão colonial. Com o aval árabe, a pressão sobre Muammar Gaddafi ganhou legitimidade internacional. O regime não recuava. Gaddafi contratou mercenários estrangeiros vindos do Chad, Mali e Níger. Esses homens tinham uma única missão: esmagar os protestos com violência absoluta. No início de março de 2011, o conflito atingiu o ponto de ruptura. As forças de Gaddafi usavam artilharia pesada, tanques de guerra e aviação para retomar cidades controladas pelos rebeldes. Civis foram bombardeados sistematicamente, especialmente no leste, em cidades como Benghazi e Ajdabiya. Nas imagens de satélite e transmissões internacionais, o cenário era de devastação. Bairros residenciais inteiros foram reduzidos a escombros por bombardeios de saturação. O medo era real. Se Gaddafi entrasse em Benghazi, o resultado seria um massacre em massa. Na mesma semana, França e Reino Unido aceleraram a diplomacia na Organização das Nações Unidas. 17 de março de 2011. O Conselho de Segurança da ONU aprovou a Resolução 1973. Foram 10 votos a favor e 5 abstenções, incluindo Rússia e China. A resolução autorizava o uso de todas as medidas necessárias para proteger a população civil. Isso incluía a imposição imediata de uma zona de exclusão aérea. Voos militares líbios foram proibidos. A ordem era um cessar-fogo total e imediato. Gaddafi ignorou o aviso. 2 dias depois, em 19 de março, o ataque começou. Uma coalizão liderada pelos Estados Unidos, França, Reino Unido, Canadá e Itália iniciou a ofensiva. A operação recebeu o nome de Odisseia ao Amanhecer. Ouve-se o som do disparo dos silos de lançamento. Mais de 110 mísseis de cruzeiro Tomahawk cruzaram o mar Mediterrâneo, lançados por navios americanos e britânicos. Os alvos foram precisos: sistemas de defesa aérea, estações de radar e centros de comunicação militar de Gaddafi. No vídeo, nota-se o impacto. Colunas de fogo marcam as posições dos tanques que avançavam contra Benghazi. Caças franceses destruíram as colunas blindadas antes que elas entrassem na cidade. O objetivo era claro: paralisar a máquina de guerra do ditador. A guerra não era mais apenas interna. Agora, o mundo estava bombardeando a Líbia. Não havia caminho de volta. 23 de março de 2011. Nessa data, a OTAN assumiu o controle total de todas as operações militares na Líbia. A nova missão recebeu o nome de Operação Unified Protector. 28 países membros e parceiros como Catar, Emirados Árabes Unidos e Jordânia formaram a coalizão. Por que o poder de Gaddafi derreteu tão rápido? O ditador confiava em seu arsenal pesado.
mas a tecnologia da OTAN anulou cada movimento dele. A campanha aérea destruiu a infraestrutura militar em poucos dias. Jatos MiG-23 e bombardeiros Sukhoi foram atingidos ainda no solo. Bases aéreas inteiras viraram destroços de concreto e metal retorcido. Lançadores de foguetes de longo alcance, comboios de suprimentos e centros de comando foram os próximos alvos. Nas imagens de satélite, nota-se: dezenas de tanques e veículos blindados foram reduzidos a carcaças queimadas. Isso aconteceu principalmente perto de Misrata e Zintan. À primeira vista, Gaddafi parecia ter recursos, mas na prática, ele estava cercado. No mar, a OTAN impôs um embargo de armas rigoroso. Navios de guerra patrulharam a costa da Líbia sem interrupção. Eles interceptaram qualquer embarcação suspeita de carregar munição ou equipamentos. O fluxo de suprimentos para o regime foi cortado. Mesmo com o exército em ruínas, Gaddafi não recuou. Ele aparecia na televisão estatal com frequência. No vídeo, percebe-se. Ele gesticula de forma agressiva enquanto acusa a OTAN de colonialismo. Chamou os rebeldes de ratos e traidores. Prometeu limpar o país rua por rua. Também afirmou que potências estrangeiras queriam apenas o petróleo líbio. O regime tentou reagir. Dispararam mísseis terra-ar de fabricação russa contra os jatos da coalizão. Nenhum avião da OTAN foi derrubado. As incursões aéreas continuaram sem perdas. O ritmo do conflito acelerou. Em meados de 2011, o cenário mudou completamente. As rotas de abastecimento e os depósitos de armas de Gaddafi foram pulverizados. As tropas do governo estavam exaustas e sem munição. Grupos rebeldes das montanhas ocidentais e da frente de Misrata avançaram simultaneamente. Eles cercaram a capital por 3 direções diferentes. 20 de agosto de 2011. Os rebeldes lançaram a Operação Mermaid Dawn. Foi o ataque final contra Trípoli. O plano era coordenado e preciso. Combatentes infiltrados já ocupavam posições estratégicas dentro da cidade semanas antes. A capital estava prestes a cair. 20 de agosto de 2011. A revolta explodiu de dentro para fora. Enquanto comboios armados avançavam pelos subúrbios, células de combatentes locais iniciaram o levante no coração da capital. Como os rebeldes tomaram Trípoli tão rápido? A inteligência de Gaddafi era vasta, mas o cansaço das tropas e a coordenação externa foram fatais. Nos 5 dias seguintes, Trípoli virou uma zona de guerra. O som de artilharia pesada ecoava por todos os distritos. O conflito atingiu o ápice nos bairros de Tajura, Fashlum e Souk al-Juma. Ruas estreitas foram bloqueadas por barricadas de pneus em chamas e metal retorcido. As forças leais ao regime tentaram resistir. Atiradores de elite ocuparam os telhados dos prédios mais altos. Tanques T-72 foram posicionados em cruzamentos estratégicos para barrar o avanço. À primeira vista, uma defesa sólida, mas na prática, um colapso iminente. A velocidade da ofensiva rebelde quebrou o moral dos soldados. No vídeo da época, nota-se: militares abandonam uniformes e botas nas calçadas para fugir sem serem reconhecidos. Muitos levantaram as mãos em rendição. Outros simplesmente largaram os postos e desapareceram na multidão. 23 de agosto. O complexo de Bab al-Azizia foi invadido. A fortaleza ficava no centro de Trípoli e serviu como núcleo do poder por mais de 40 anos. O local era protegido por muralhas de concreto armado, bunkers subterrâneos e uma rede complexa de túneis. Na filmagem, vê-se a destruição. Portões de ferro derrubados por escavadeiras. Dentro do complexo, os rebeldes encontraram o rastro da fuga. Itens de luxo, pilhas de documentos e armas banhadas a ouro estavam espalhados pelo chão. O cenário indicava uma saída desesperada. Mas o alvo principal não estava lá. Muammar Gaddafi havia desaparecido. Quando Trípoli caiu, o ditador já estava longe. Relatórios de inteligência indicam que ele deixou a cidade antes do ataque final, entre os dias 19 e 20 de agosto. Ele utilizava uma rede de casas seguras, movendo-se sob a proteção de tribos leais. Não havia mais caminho de volta. A família de Gaddafi também iniciou sua própria fuga.
Em 29 de agosto, sua esposa Safia, sua filha Aisha e seus filhos Anibal e Mohamed cruzaram a fronteira com a Argélia. O governo argelino concedeu asilo temporário por razões humanitárias. Outro filho, Sadi Gaddafi, seguiu para o sul e cruzou o deserto até o Níger. Lá, foi detido pelas autoridades locais. O círculo estava se fechando. O regime de 42 anos foi reduzido a um comboio de fugitivos no deserto. Muammar Gaddafi tomou uma decisão definitiva. Ele não sairia da Líbia. Para o ditador, abandonar o território significava aceitar a derrota total diante do mundo. Ele escolheu o caminho do isolamento. Por que ele não buscou asilo em outro país? Ele tinha ouro e conexões internacionais. Mas Gaddafi acreditava que seu destino estava ligado ao deserto líbio. Ele buscou refúgio em áreas controladas por tribos leais, focando suas esperanças em Sirte. Sirte não era apenas uma coordenada no mapa. A cidade ficava na costa do Mediterrâneo, a 450 quilômetros de Trípoli e 570 quilômetros de Benghazi. Era o seu reduto pessoal. Durante décadas, Gaddafi transformou aquela vila de pescadores em uma vitrine de poder. Ergueu prédios modernos, traçou estradas largas e construiu complexos governamentais luxuosos. No quadro, os grandes centros de conferência onde ele recebeu líderes de todo o continente. Gaddafi chegou a projetar Sirte como a futura capital de uns Estados Unidos da África. Agora, o palácio virava um esconderijo. No início de setembro de 2011, Gaddafi entrou em Sirte. Ele não estava sozinho, mas seu círculo diminuía a cada hora. Com ele, restavam apenas assessores próximos, guarda-costas e combatentes da tribo Qaddafiya. Eram homens que não tinham para onde fugir. Seus filhos, Mutassim Gaddafi e Saif al-Islam, também operavam na região, movendo-se constantemente entre casas seguras e bunkers subterrâneos. À primeira vista, Sirte era uma fortaleza, mas na prática era uma ratoeira. As comunicações foram cortadas, o sinal de satélite falhava, os estoques de comida e munição baixavam drasticamente. Ouve-se apenas o barulho constante de aviões da OTAN sobrevoando a área. Mesmo assim, a rendição não era uma opção para o ditador. Na segunda semana de setembro, o cerco se fechou. Forças do Conselho Nacional de Transição, o NTC, iniciaram o avanço final. O novo governo líbio enviou milhares de combatentes de diferentes brigadas. No vídeo, nota-se a movimentação. Comboios de picapes com metralhadoras pesadas cercavam a cidade por todos os lados. Unidades vindas de Misrata, Benghazi e Zintan avançavam pelo leste e pelo oeste. Eles tinham ordens claras. O objetivo era capturar Gaddafi e eliminar qualquer resistência remanescente. O cerco estava completo. Não havia mais caminho de volta. 15 de setembro de 2011. A batalha final por Sirte começou com uma promessa de vitória rápida. Mas a realidade urbana foi diferente. Por que os rebeldes pararam na entrada da cidade? A resposta é simples. Eles enfrentaram uma fortaleza de concreto. Atiradores de elite e unidades de artilharia leais ao regime ocuparam posições estratégicas. Eles transformaram casas, escolas e hospitais em escudos militares. As ruas tornaram-se armadilhas mortais. Minas terrestres e explosivos improvisados foram enterrados sob o asfalto das avenidas principais. O Conselho Nacional de Transição respondeu com força bruta. Foguetes Grad, morteiros e canhões de tanques atingiram os prédios 24 horas por dia. Acima deles, o som era constante. Aviões da OTAN bombardeavam bunkers e centros de comando. À primeira vista, uma cidade. Mas na prática, um moedor de carne. Milhares de civis tentaram fugir. Muitos ficaram presos entre os escombros. A infraestrutura básica entrou em colapso total. Sem luz, sem água. Apenas o cheiro de pólvora e esgoto. Dentro de Sirte, o caos era absoluto. Muammar Gaddafi e seu círculo íntimo mudavam de esconderijo constantemente. Eles saltavam de casas abandonadas para túneis subterrâneos. A estrutura de comando desapareceu. O ditador não controlava mais um exército, mas sim pequenos grupos isolados. Na filmagem, nota-se: as paredes dos esconderijos estão descascadas e cobertas de poeira. A moral dos soldados era baixa.
Mesmo assim, Gaddafi enviava ordens de resistência suicida. Seu filho, Mutassim, assumiu o controle das defesas. Ele coordenava os últimos esforços para repelir o avanço inimigo. Mas isso era apenas o começo do fim. No final de setembro, o cerco foi fechado. O Conselho Nacional de Transição dominava os arredores e iniciou a limpeza bloco a bloco. O progresso era medido em metros. Cada esquina significava um novo tiroteio. Centenas de combatentes morreram nos cruzamentos. O céu estava saturado. Aviões e drones da OTAN operavam em turnos. A tecnologia de vigilância buscava qualquer sinal do paradeiro de Gaddafi. Câmeras de alta resolução e sensores térmicos monitoravam cada movimento no solo. A tecnologia não dava descanso. Drones Predator sobrevoavam as colunas de fumaça, enviando dados em tempo real para as bases na Europa. Satélites mapeavam os comboios que tentavam escapar. A caçada humana havia se tornado digital. Não havia caminho de volta. O cerco estava apertado e o tempo de Gaddafi estava acabando. Assim terminou a resistência organizada. Jatos sobrevoavam a cidade, monitorando assinaturas de calor e sinais de rádio. Por causa disso, Gaddafi ordenou que seu grupo evitasse qualquer uso de telefones, rádios ou equipamentos eletrônicos. Os poucos telefones via satélite permaneciam desligados na maior parte do tempo. Como eles se comunicavam sem tecnologia? O método era primitivo. O grupo dependia quase exclusivamente de mensageiros humanos ou corredores. Esses homens atravessavam as ruínas de Sirte a pé para levar ordens entre os esconderijos. A eletricidade e a água foram cortadas. O grupo sobrevivia apenas com enlatados e rações secas. Ocasionalmente, civis leais que ainda restavam na cidade traziam suprimentos básicos ou buscavam o que sobrava em lojas destruídas. Na filmagem da época, nota-se: as fachadas dos prédios estão reduzidas a pó e entulho. Não havia suprimentos médicos adequados. Combatentes feridos recebiam tratamento com ferramentas básicas. Antibióticos eram raros. O grupo de Gaddafi definhava sob efeito da fome, da desidratação e de doenças causadas pelas condições insalubres do cerco. À primeira vista, um exército, mas na prática, um grupo de fugitivos acuados. Cerca de 200 combatentes ainda permaneciam leais ao ditador. A maioria pertencia à sua própria tribo e vinha de Sirte ou de cidades vizinhas. Esses homens formavam um círculo fechado de proteção. Eles não apenas guardavam Gaddafi, eles vigiavam cada entrada, limpavam as armas e dormiam em turnos nos corredores escuros. Ouve-se o som constante de drones sobre o telhado. Não havia margem para erro. Os soldados cercavam o líder caído em um espaço cada vez menor. O isolamento era total. Assim, o cerco se apertava a cada hora.